Irmãos e irmãs, reunidos na mesma fé, numa só família, celebremos a solenidade de Pentecostes, renovados pelo Espírito Criador e Unificador. Solidificamos nosso caminho de peregrinos de esperança e de mensageiros do perdão e da paz. Cantemos. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, como em Pentecostes, vem, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem, Senhor, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem, Senhor, e enche-me de novo. Eu servirei ao Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu servirei ao Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem, Senhor, e enche-me de novo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, vinde e celebremos com louvor e ação de graças o sacramento da nova e eterna aliança, que recorda a última ceia, anuncia a morte e a vitória do Senhor, e a sua presença viva nos santos mistérios do seu corpo e sangue, e no meio do seu povo, a quem o mesmo Senhor proclama: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão,
viverá eternamente. Hoje celebramos o domingo de Pentecostes. E para bem celebrarmos esta Eucaristia, nos coloquemos diante de Deus e peçamos a Ele perdão pelos nossos pecados. Façamos um breve momento de silêncio, pedindo perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos pecados que temos cometido, por pensamentos, palavras, obras e omissões, contra ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. E por amor do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa todo o nosso passado, perdoa os nossos pecados, dá-nos a graça de te servir com alegria para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos, Senhor, que perdoe todos os nossos pecados, que nos liberte e nos confirme e fortaleça em todo o bem e nos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos. Ó Deus maravilhoso, neste dia abriste o caminho da vida eterna a toda raça e nação, pela dádiva profunda do teu Espírito Santo. Espalha este dom pelo mundo inteiro, mediante a proclamação do Evangelho, para que alcance os confins da terra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se partiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito o inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua.
cheios de espanto e admiração, diziam: Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem a da terra toda a face, renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 20, a partir do versículo 19 até o versículo 23. À tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecostes e enche-me de novo. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje celebramos a festa de Pentecostes. Essa festa que tem origem na tradição judaica no Antigo Testamento, chamada de Festa das Colheitas. Anualmente, os judeus se reuniam em Jerusalém para celebrar essa festa, que lembrava o dia em que Deus deu a Moisés no Monte Sinai as tábuas da aliança. Porém, essa festa toma um sentido novo na tradição cristã. Ela recorda o dia da descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos do Senhor.
Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, naquele dia de Pentecostes, com a presença de pessoas de várias nacionalidades. E de repente, algo extraordinário acontece. Vento forte, línguas de fogo, que lembram a manifestação de Deus. E o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, enche todos aqueles que estavam presentes, que começaram a falar em outras línguas. Qual é, meu amado irmão, minha amada irmã, a linguagem que o Espírito Santo transmite, comunica, que é compreensível a todas as pessoas? Gente de todas as nações que começaram a ouvir em sua própria língua as maravilhas de Deus anunciadas pelos discípulos do Senhor. Qual é essa linguagem compreensiva? Qual é a linguagem do Espírito que ainda pode ser comunicada, que ainda pode ser compreendida ainda hoje? É a linguagem do amor. É a linguagem que gera unidade na diversidade. É a linguagem que faz compreender as maravilhas de Deus em nossa vida. É o amor que faz com que a gente entenda quem é Deus em nossa vida, que faz a gente ir ao encontro daquele que necessita. Como nós estamos distantes da experiência do Pentecostes, como nós deixamos de falar a linguagem do amor nos dias atuais, porque a linguagem do ódio tem tomado conta de muitas vidas, de muitos corações. A linguagem do ódio tem tomado conta das relações familiares, nas relações sociais, as pessoas cheias de intolerância, de desrespeito ao outro, à religião do outro, à cor do outro. Ou seja, as opções religiosas, ideológicas do outro. Nós vivemos num mundo de intolerância, de desrespeito, presente nas relações políticas, no meio religioso. Esse ódio também tem tomado conta. Portanto, nesse mundo tão cheio de ódio, os discípulos de Jesus são chamados e enviados para serem mensageiros da paz e do perdão. E foi essa a mensagem do ressuscitado, ao aparecer aos apóstolos que estavam trancados, com medo. Ele transmite essa mensagem de paz. A paz do Senhor esteja convosco. É essa a mensagem que o discípulo do Senhor deve transmitir ainda hoje. Nós somos pentecostais quando somos mensageiros da paz do Senhor Jesus. Quando nós transmitimos ódio, quando nós somos causa de contendas, de rivalidades, nós não temos o Espírito de Deus em nós. Nós vivemos na carne. Podemos até ter o Espírito de Satanás, mas jamais o Espírito de Deus. O discípulo do Senhor é chamado neste mundo de ódio a ser portador do perdão. Foi essa a missão que o Senhor confiou. Perdoai os pecados. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Ser mensageiro da paz, do perdão, é a missão dos discípulos do Senhor, daqueles que recebem o Espírito Santo. Portanto, neste dia de Pentecostes, como o salmista que nós meditamos no Salmo 104, supliquemos o envio do Espírito Santo para conduzir as nossas vidas, os nossos caminhos. Que todos os dias, como salmista, você possa dizer: enviais o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renova a minha mente. A minha mente que muitas vezes está distante de ti, dos teus planos, dos teus projetos.
que está cheia de malícia, muitas vezes, de intenções maléficas. Renova, Senhor, o meu coração pelo teu espírito. Muitas vezes esse coração cheio de carne, duro, insensível à dor e ao sofrimento do outro, aos teus apelos. Renova pelo teu espírito. Renova a minha vida. Renova, Senhor, todo o meu ser e faz, pela ação do Espírito Santo, faz de mim uma criatura nova, segundo a tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovado à face da terra. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. O Senhor esteja convosco. Ele está. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar que sempre em toda parte
Te rendamos graças, ó Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Por intervenção de Jesus Cristo, nosso Senhor, por cuja fidelíssima promessa o Espírito Santo desceu sobre a igreja para a ensinar e guiar toda a verdade, unindo os povos de diferentes línguas na confissão de uma só fé, dando-nos o poder de te servir como sacerdócio real e pregar o Evangelho a todas as nações. Portanto, com os anjos e com os arcanjos e com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos louvamos o teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Toda a glória e ação de graças te sejam dadas, ó Deus, Pai de infinito poder e amor, por toda a criação e por nos teres feito a tua própria imagem. E porque, tendo nós caído em pecado, enviaste misericordioso em nosso socorro teu Filho Jesus Cristo, o qual, para nossa redenção, tomou sobre si a natureza humana e sofreu morte de cruz. E porque ele, pela oblação única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo o mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos. E humildemente suplicamos que aceites este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te digne abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e este vinho, para que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em sua santa igreja, mediante o mesmo Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, pelos séculos dos séculos. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O mundo está repleto de tanto ódio, guerras, inimizades. Às vezes também o nosso coração está cheio de ódio, precisando de paz. Neste momento, vamos rezar a oração pedindo a paz que vem do Senhor. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que permaneçamos nesta paz do Senhor. Paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. A ti, meu Deus, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoa. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor. Vou servir e esperar em ti, Senhor. Humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoa. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Ó Deus Todo-Poderoso, rendemos-te graças por nos alimentares com o corpo e o sangue de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e por meio dele oferecemos a ti nossos corpos e almas em sacrifício vivo e santo. Envia-nos no poder do Espírito Santo, para que vivamos e trabalhemos para a tua glória e louvor. Amém. Glória a Deus nas alturas e na terra paz. Boa vontade entre os povos. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e te
e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do eterno Pai, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tirais os pecados do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós, porque só tu és santo, só tu és o Senhor. Só tu, ó Cristo, com o Espírito Santo, és altíssimo da glória de Deus Pai. Amém. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais e gostaria de pedir a cada um que pudesse compartilhar em suas redes sociais a Santa Missa e todos os nossos eventos, programações, celebrações e orações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.